Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Café com Bit. Esse é o nosso episódio sobre a linha de Conheça os Pesquisadores da Faculdade de Computação UF. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Marcelo Albertini, obviamente aqui da Faculdade de Computação UF. Queria também dar um olá, congratular nossos colegas, o Paulo e o Henrique. Então, Marcelo, muito obrigado por você ter, aceitar o nosso convite e participar desse projeto aí. E esse eu acho que é um episódio bem legal, especial, é o nosso primeiro episódio do ano, né? Passamos por um recesso aí em janeiro, né? Então o Marcelo, e é mais um dos Marcelos, né? Então nós tivemos entrevista com o Marcelo Maia, o Marcelo Zanqueta e agora o Marcelo Albertini. Fechamos a tríade dos Marcelos aí da Facom. Então, olá Henrique, olá Paulo, olá Marcelo, passo a palavra para vocês, gente. Bem-vindo, Marcelo. É um prazer estar aqui. Bom, a gente sempre tem, Marcelo, uma primeira pergunta, brincadeira que nós fazemos com os nossos convidados aqui da Facom, que é o seguinte: falar um pouquinho sobre qual foi a sua primeira experiência com programação, as suas primeiras linguagens de programação. A gente pode até abrir um pouquinho aí, se você quiser falar sobre talvez as suas linguagens favoritas aí. Nossa, é difícil dizer assim qual foi a primeira linguagem de programação. Desde que eu sou bem pequenininho, já tinha contato com o computador, assim, sabe? Eu lembro assim que eu tinha poucos anos, talvez 6, 7, meu pai tinha computador em casa, e eu já mexia, tentava fuçar nos arquivos do DOS, que tinha aqui terminação .bat, e tinha lá uma linguagem script, nem sei se tem nome aquela linguagem, mas lá eu lembro que já tinha os fundamentos de ser uma linguagem de programação, né? Os condicionais, não que entendesse tudo na época, mas eu já estragava o computador do meu pai desde aquela época. Você lembra que modelo que era? Não lembro. Mas com o tempo, assim, eu fui tendo contato com outras linguagens. Mas ao invés de jogar, você procurava mexer nos arquivos do DOS, você ficava fuçando no DOS aí. Que isso, hein? Já estava destinado. Os arquivos BAT do DOS, né? Para nossos alunos que estão nos ouvindo, procure na Wikipedia que ele não está falando aqui, né? Que acho que é novidade. Hoje em dia eu acho que eles não vão saber o que a gente está falando, não, né? Só quem já está bem na área já, né, estudando. Mas esse pessoal que está começando agora, dessa geração, não vai saber, não. Mas e na faculdade? Qual foi a primeira que você teve contato? Foi você mesmo? Assim, no sistema de educação eu fazia aula de robótica com inglês, antes da faculdade, né? Eu estudei um pouquinho de Basic. Daí depois eu comecei a mexer em Visual Basic. Antes da faculdade eu comecei a trabalhar numa empresa que só tinha equipamento de Apple. Eu aprendi um pouquinho de AppleScript. Nossa. Na faculdade daí me ensinaram Pascal. Aí foi de verdade, daí eu conseguia programar. O resto era mais de curiosidade, assim, fazer o robô virar em torno dele mesmo, essas coisas. Uhum. Mas aí na faculdade foi Pascal. Até hoje eu lembro um pouquinho, mas é muito bom. E a faculdade foi lá em São Carlos? Foi em São Carlos, na Universidade de São Paulo, em São Carlos. Conta pra gente um pouco como é que foi lá. Você fez sua graduação, depois fez mestrado, doutorado, como que foi? Lá eu entrei em 2002. Em 2002 estava proibido o trote, eu não podia levar trote, porque tinha tido um problema no ano anterior. Na verdade, em 2002 eu fui primeiro fazer matrícula na UFSCar, lá onde o Rodrigo estudou. E lá eu levei trote. Isso que eu ia falar. Em 2002, na UFSCar, eu levei trote. Era terra sem lei. Mas aí depois eu passei para a USP, e na USP não tinha mais isso, e eu fiz a graduação lá. O que me levou para ser professor foram as minhas iniciações científicas. Eu fiz 2 anos de iniciação científica, gostei bastante, passava muito tempo fazendo as coisas dela, e foi muito bom. Daí, no final da graduação, eu tirei o que a gente chama lá de trilha.
fiz no último ano da graduação, em vez de fazer estágio, eu fiz as primeiras disciplinas da pós-graduação. E foi bem, deu tudo certo, foi bom. E em seguida, assim, eu ingressei no mestrado. Só que antes de ingressar no mestrado, eu tinha mandado um projeto para a agência de fomento, lá é a FAPESP, aqui é a FAPEMIG, e eu tinha pedido para fazer um doutorado. Então, antes, eu fiz a qualificação do mestrado, daí saiu o resultado da FAPESP. Daí eu decidi, não, a FAPESP aprovou para fazer o doutorado. E lá na época eles não era muito comum ter o que eu fiz, assim, de fazer o doutorado antes de fazer o mestrado. Daí, mas como a FAPESP tinha aprovado, eles levaram isso para discussão no conselho deles e acabaram que aceitaram eu fazer o doutorado sem eu fazer o mestrado. Eu acabei não defendendo o mestrado e o meu caminho natural, a minha pesquisa já era mais voltada um pouco mais longo prazo do que o mestrado, porque o mestrado é curtinho, né? Dá 2 anos, mal respira e já terminou. E depois eu acabei fazendo doutorado direto, que era a modalidade que eles chamavam, que aumentou 1 ano a mais do que seria só o doutorado. Então, em vez de fazer 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado, eu fiz 5. 5 anos ao todo. Então, mas no mestrado você ficou quanto tempo? Oi? No mestrado você ficou quanto tempo? Considerando o ano da graduação e mestrado ao mesmo tempo, foi um pouquinho mais de 1 ano, né? Até sair o resultado de fazer. Mas daí encavalou um pouco as coisas, né? E foi tudo muito natural, assim, foi uma coisa que... Na verdade, é como se eu tivesse concluído o mestrado, porque quando começou a parte do doutorado, eu já tinha concluído uma etapa bem, vamos dizer, bem fechada, assim, uma unidade bem própria do trabalho do doutorado. Então, dali para frente, seguiu. Foi uma coisa que natural. Legal. Só para a gente está, né, no processo de formulação da norma do nosso programa de pós-graduação, né? Acho que a gente está participando também e a gente está colocando ali nessa questão do doutorado direto, né? Eu acho que é algo legal, né? Enfim, os alunos que têm vontade, né? Que a gente vê que tem jeito aí para coisa, poderiam, né? Acho que tranquilamente, assim como o Marcelo fez, partir para um doutorado direto, né? Mas é aquela coisa, né? São mais 5 anos, né, Marcelo? Então, requer uma boa dedicação. Né? Se for comparar o tempo do mestrado, na verdade, são só mais 3, né? E se você fosse fazer o mestrado, depois do doutorado, mais 3. Justo. Uhum. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito a continuar, né, a pesquisa, a carreira acadêmica, foi a trilha. Eu aproveitar o meu último ano da graduação para já começar a fazer as disciplinas da pós-graduação e desenvolver meu tema de pesquisa. Isso me ajudou bastante, a trilha. Então, mesmo antes de ter o diploma, eu já pude me inscrever em disciplinas do mestrado. Isso ajuda demais, assim, porque você já está no ritmo. Eu tinha feito 2 iniciações científicas no 3º e no 4º ano. Em vez de interromper, fazer um trabalho de conclusão de curso ou fazer um estágio, depois voltar, eu já aproveitei no embalo, já fiz tudo, né? Porque eu estava no ritmo, não me afastei da academia, não me afastei dos estudos. Eu já vi alguns colegas da minha época que se afastaram e depois não conseguiram voltar por 1000 motivos. Né? Como eu já estava ali, já aproveitei isso. Essa ideia é muito boa. Existirá isso aí na USP? Deve ter, né? Essa questão da trilha deve existir ainda lá na USP, né? Imagino que sim. Acho que sim, parece que existir ela sim. E após o doutorado, Marcelo, o que te trouxe para Uberlândia? O que trouxe a Uberlândia? Eu estava fazendo um pós-doutorado na época, né? Então, eu fiz o doutorado, eu concluí, daí estava numa época que eu estava procurando, eu queria já me consolidar como professor, e estava procurando algumas boas instituições, alguns bons lugares que tem boa qualidade de vida, assim, para ter uma família. E alguns lugares eram bons, só que raramente abriam concurso. Alguns lugares tinham mais concursos, mas não eram tão bons.
eu não gostava muito assim, de centros urbanos muito grandes. Tinha muitas oportunidades no ABC, mas ali não me atraía muito. E Uberlândia me pareceu juntar as duas coisas. Assim, na época era um centro em crescimento, né? A gente estava tendo mais contratações aqui em Uberlândia, né? Por causa do governo federal, estava investindo em mais na expansão das universidades. E, ao mesmo tempo, eu vim conhecer Uberlândia, nos anos antes de prestar o concurso, eu gostei bastante. Porque eu e o André Bax, o professor André Bax, a gente já era amigos de longa data. Já. A gente fez... Quando eu estava fazendo as minhas primeiras disciplinas da trilha do mestrado, ele estava fazendo as disciplinas de doutorado dele. A gente fez disciplinas juntos, fez trabalhos juntos. Então, ele me convidou para conhecer aqui, uns anos antes de eu prestar concurso aqui, e gostei bastante. Daí, quando eu abri o concurso, na época que eu estava pronto já tinha título, já estava me organizando para mudar de cidade, sair de São Carlos, daí eu vi aqui com ótimos olhos, assim, eu gostei bastante. Eu achei muito bom que estava com concurso, daí eu vim para cá. O André já estava aqui. Já tinha que... Eu posso ter enganado, mas talvez uns 3 anos. Eu estava aqui já uns 3 anos. 3, 4, talvez. Abrindo só uma questão, já que você falou de família, assim, né, a gente até pensa em falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas um comentário, né, tem uma questão interessante envolvendo família no dia do concurso, né, Marcelo? Então, quando eu estava prestando o concurso, foi uma semana, foi um concurso que tinha muitos candidatos, então o concurso foi dividido em etapas, né? Então, na etapa que eu vim para cá, na sexta-feira, era 1º de fevereiro, exatamente meu dia de aniversário. Era a última parte da prova do concurso. E minha esposa estava grávida, já estava com 9 meses, já estourando já o tempo para nascer. Assim. E a expectativa era que ele nascesse no dia 1º de fevereiro. Então eu vim prestar concurso, eu quase que não vim, porque eu até perguntei para minha esposa, eu gostaria que eu ficasse aqui só para ter certeza que eu ia poder dar apoio para ela, assim, né? Ela falou, não, vai tranquilo, qualquer coisa eu consigo apoio por aqui. Deu meio receoso, eu acabei vindo fazer a prova. Mas assim, terminou a prova, fechei a porta, saí correndo o carro e peguei o caminho de volta para São Carlos, que eu morava antes em São Carlos, minha esposa estava lá, e aí saí correndo de volta. Eu estava achando que ia nascer naquele dia, né? Porque era o previsto, né? Não tinha marca assim, de cesárea nem nada, era data prevista nascimento natural. Mas nasceu 2 dias depois. Então deu tempo. Foi Bom, tranquilo. Esse tempo de sobra. Concurso já é emocionante, né? Ainda com vida é uma pressão, ainda mais essa, né? No concurso, na verdade, eu estava até um pouco distraído, porque eu ficava, será que? Eu ficava olhando assim o celular, ficava meio assim, apreensivo. Assim. Eu só queria que terminasse rápido para eu voltar. Mas foi muito bom, porque talvez tenha tirado um pouco da tensão, assim, né, de participar da prova. E muitos candidatos estavam bastante preocupados. É verdade. Foi o mesmo concurso do Paulo? Foi sim. Uau. Mas o Paulo veio uma semana depois, foi isso, Paulo? Foi, porque eram 40 candidatos, né? 6 ou 5 vagas, 6 vagas, acho 40 candidatos. Então eles dividiram, assim, uns 10 dias de prova. Né, de prova didática, né, que não dá para dar todas as aulas num dia só. Aí eu vim no mesmo dia da Cristiane, que também passou. Foi um concurso, acho que entrou muita gente, né, na Facom, esse concurso em particular, né, acho que muitas pessoas acabaram entrando. E agora está completamente acostumado a Uberlândia, já se sente aí um uberlandense, como é que tá, Marcelo? Já, completamente. Já construí minha casa aqui. Minha esposa começou a trabalhar como professora na Federal do Triângulo Mineiro, ali em Uberaba. Meu filho já é uberlandense. É difícil de encontrar um uberlandense, agora eu encontrei um aqui em casa. Muito bom. Eu sou também. Não, eu ia falar. Coincidência. Tem o Henrique é da casa aqui. E uma coisa legal, né, que a gente viu nos últimos anos, aí você comentou com a gente também, né,
Você ficou um tempo fora no seu doutorado, depois você teve também outras parcerias, né, enfim, com várias cidades do mundo aí, né? Queria que você falasse contasse um pouquinho para a gente como é que foi essas suas experiências trabalhando com pesquisadores de fora, se isso realmente enriquece, como é que você poderia, até para contar um pouquinho para os nossos alunos, eventuais ouvintes que estão aí acompanhando o nosso trabalho. Como é que foi isso aí, Marcelo? Durante o doutorado, a gente costuma, assim, na época tinha a CAPES, não sei se hoje tem mais a CAPES, mas na época tinha a CAPES, e a CAPES oferecia bolsas de estágio doutoral. O que é isso? Você pode escolher uma instituição e um pesquisador que você pode convidar para te acompanhar, te ajudar, na verdade, a executar seu doutorado. E, na época, o meu orientador conhecia um grupo de pesquisa lá em Ottawa, no Canadá. E daí a CAPES me ajudou, né, apoiou a minha ida para o Canadá. E lá no Canadá eu conheci muita gente. A universidade lá, a Universidade de Ottawa, extremamente internacionalizada. Lá tinha pessoas de todo mundo mesmo, da Coreia, da China, até gente do Canadá mesmo. E... Curiosamente. E lá eu tive assim, muitas oportunidades. Lá é um ambiente muito dinâmico. Então lá eu pude fazer pesquisa junto com... Primeiro, eu comecei a fazer pesquisa com um grupo de lá mesmo, uma professora da Faculdade de Saúde Pública. A gente usava técnicas de mineração de dados para fazer análise de necessidade de populações minoritárias, assim, populações francofonas em situação minoritária. Então, junto com ela, eu ajudava ela a fazer a coleta e análise dos dados, a aplicação de técnicas de mineração de dados, e a gente viajou por todo o Canadá. A gente foi para o Atlântico, a gente foi até no Polo Norte. A gente foi lá numa comunidade pequenininha, em Yellowknife, lá onde fazia menos 50 graus Celsius, lá. Então, eu via bastante, então bastante interessante estar junto com ela. Mas eu tive oportunidades, fiz bons amigos, e uns anos atrás eu voltei a reconectar com esses amigos. Eu reconectei com um amigo da França, um aluno de doutorado, recentemente voltou da França, lá de Bordeaux. Esse amigo que ele trabalhava como pós-doc do mesmo orientador que eu estava lá no Canadá, e ele virou professor da Universidade de Bordeaux. Pesquisador excelente. Ele recebeu lá o aluno Luiz, de doutorado, e ele fez lá uma parte de doutorado do mesmo jeito que eu fiz lá no Canadá. Que legal. Por essa conexão, assim, ele foi para a França. E depois também eu voltei a entrar em contato com um amigo da Coreia do Sul, que eu conheci por meio de um amigo de Cuba. Esse amigo, esse professor tinha aluno, um cubano, e esse cubano era amigo do sul-coreano. O cubano acabou abrindo a própria empresa lá em Ottawa. E o cubano tem uma história... Esse cubano tinha um amigo, outro cubano, que fugiu de Cuba. E quando ele fugiu de Cuba, ele perdeu o título de graduação dele, porque por retaliação, Cuba não permitiu ele levar o título de graduação dele. Tem que fazer graduação de novo lá em Ottawa para ter um título de graduação, para ele continuar o mestrado, que ele saiu de Cuba para fazer o mestrado. Foi fazer o mestrado, começou a fazer o mestrado, daí a universidade lá no Canadá pediu uns documentos comprobatórios de Cuba e Cuba se recusou a fornecer. Daí esses amigos cubanos indicaram, me apresentaram para esse amigo coreano, da Coreia do Sul. Muita gente pergunta, Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Eu nunca conheci alguém da Coreia do Norte, porque eles raramente saem da Coreia do Norte. Mas da Coreia do Sul, eles têm liberdade de sair. E esse amigo da Coreia do Sul, uma pessoa muito ativa, um pesquisador assim,
realmente prolífico. Daí entrou em contato comigo, a gente começou a discutir assuntos que a gente trabalhava em comum, daí a gente começou a trabalhar mais em comum. Daí, na época, um tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos, teve uma chamada da CAPES também, o projeto de internacionalização, o projeto de internacionalização. E daí eu envolvi tanto o pessoal da França quanto da Coreia do Sul para fazer uma ligação, né? Daí foi interessante porque esse amigo da Coreia do Sul entrou em contato com os amigos dele da China. Esse professor da Coreia do Sul, ele também é professor na China, porque na China eles têm um cargo especial de professor estrangeiro. E ele passa 3 meses do ano na China, ele ganha o salário chinês e ensina na universidade lá na China. E com frequência a China paga voos para ele ir até a China e para conduzir projetos de pesquisa. Então, ele tem um emprego como professor na Coreia do Sul, uma universidade pública na Coreia do Sul e uma universidade pública na China. E são os 2 empregos fixos. Tudo. Só que a China aceita que ele trabalhe com menor carga horária. Mas é só para professores assim, de destaque. Daí, esses professores na China me convidaram, já que eu estava na Coreia mesmo, por que você não vem para a China? Daí, estando na China, alguns professores lá me convidaram para fazer um tour lá dentro. Eu visitei algumas cidades lá na China, para conhecer lá as universidades, conhecer as cidades, conhecer a cultura um pouco deles, fazer uns contatos. Foi muito legal, assim. Eu acabei fazendo muitos trabalhos em colaboração, assim. Eles têm grupos bem grandes, tem muitos alunos, eles são muito dedicados. Então, sempre que é possível, eu entrar no trabalho deles, faz essa parte de metodologia, vamos trabalhar nisso. Então, foi bem legal, assim, eles são bem abertos para fazer pesquisa, muito bom. Mas foi pitoresca a viagem, assim. Pois é, né? Quando eu fui para a Coreia, depois para a China, eu comi quase tudo, menos cachorro. Ainda bem, né? Não que você saiba, né? Eu lembro de um vídeo teu comendo escorpião, cara. Eu não tô viajando, não, né? Que loucura, bicho. Mas eu lembro que você comentou também que isso é muito... É iguaria, né? Não quer dizer que os caras comem isso todo dia, né? Você lembra que você tinha comentado alguma coisa com isso? Foi a situação assim, um dos alunos de doutorado lá do grupo, no sábado, vamos passear. Ele me levou para uma feirinha, sabe, tipo, feira do pastel, assim, no sábado, tá? E lá tinha uma feirinha, que parecia uma feirinha do pastel, assim, mas meio turística, mais turística interna na China. E lá tinha comidas, assim, de todas as partes da China. E ele mesmo nunca tinha comido escorpião. Esse aluno de doutorado da China nunca tinha comido escorpião. Eu falei, não, eu vou comer. Daí ele falou, tá bom, então se você vai comer, eu vou comer também. Daí a gente foi lá, comprou uns escorpiões e comeu. Era de espetinho e tal. Acho que era frito, porque era muito crocante. Mas não recomendo. Comer escorpião é que nem comer pipoca, mas sem a parte branca. Só a casquinha que entra nos dentes. Sabe que parecia um camarão? Não é camarão. Mas tem uns outros insetos muito gostosos. Não que eu goste de camarão, pelo contrário. Para mim, eu vejo um camarão, parece que eu estou comendo um aracnídeo. Então, eu desanimo. Tô de volta. Eu peguei um bom pedaço da história, mas eu perdi. Mas tá beleza. Depois eu escuto. Tranquilo. Eu estava falando do sabor de comer um camarão. O camarão não tem muito sabor, não. Eu achei ruim porque ele tem muita casca que entra nos dentes. Quem? O escorpião? Ave Maria. Esse é o problema, então. O problema é a casca, entendeu? Tirando a casca, tá tranquilo. Não tem nada tirando a casca, aquele bicho. Embaixo não era muito saboroso, não. Mas eu comi uns bichinhos da seda. Uma delícia. Fritinho, assim. Ele parece que é em 1000 camadas, parece folhado, igual do croissant, assim. Super saboroso, amanteigado. Que nem... Eu vou citar um filme que marcou minha infância. Timão e Pumba, o Rei Leão. Viscoso, mais gostoso. Muito boa, ótima citação, Marcos. E cabe bem aí na experiência que você passou, né? Enfim. Vocês não estão me vendo ainda?
Tá, eu vou tentar. Podem tocando aí, tá? Eu já vou entrar de novo. Marcelo, então, né, você comentou um pouco sobre as suas parcerias, né, e tal. Em termos de pesquisas, né, tipo, atualmente, com o que você tem trabalhado? Você seguiu a linha de pesquisa do seu doutorado ou mudou? E por que mudou? Esse tipo de coisa. Desde o final da minha primeira iniciação científica, eu comecei a trabalhar com dados sequenciais de todos os tipos, séries temporais, fluxo de dados. E esse assunto, não que eu force para seguir, não, tenho que trabalhar sempre no mesmo assunto. Eu me dou bastante liberdade para escolher os assuntos que eu gosto. Vira e mexe, eu saio um pouquinho do assunto de dados sequenciais, temporais, eu volto para eles. Então, assim, em vários tipos de subproblemas, de todo tipo de faceta, mas sempre volto para dados sequenciais. Sempre tem alguma coisa que me atrai. Tem uma sequência de informações, elas têm certas ligações ao longo do tempo, a gente precisa identificar essas relações, resolver problemas ligados a isso. Então, já fugi um pouquinho para análise de imagens, deep learning, para imagens, mas acabo voltando para os dados sequenciais, que assim, eu tenho uma fascinação. Hoje em dia eu trabalho com estruturas de dados, mas estruturas de dados para dados sequenciais. Algoritmos de extração de características de dados sequenciais. Então, hoje eu tenho trabalhado com estruturas de dados para analisar sequências de grafos temporais. Então, o grafo fica se alterando ao longo do tempo. Para a gente conseguir fazer consultas que envolvem esse longo do tempo, a gente precisa muita memória, porque esses grafos temporais costumam gastar muita memória, muita mesmo, assim, tanta memória que muitos gigas de memória dos nossos computadores hoje em dia não são suficientes, a gente tem que colocar esses grafos temporais em disco, e ao mesmo tempo a complexidade computacional, né, o mínimo de tempo que a gente pode levar para processar essas consultas nesses grafos temporais é muito alto. Então a gente precisa de estruturas de dados eficientes tanto em tempo e espaço. Hoje tem sido a minha principal temática trabalhar nisso. Mas também tenho conduzido algumas sublinhas assim, de dados sequenciais textuais. Então, também existem propriedades que a gente estuda em textos, por exemplo, textos, não literalmente textos de língua portuguesa, mas textos, por exemplo, em DNA, dados genômicos. Então, a gente pode estudar sequências de padrões de sequências, subsequências, substrings em dados genômicos e estudar algoritmos para fazer essa análise a melhor possível. Hoje, acho que uma das fontes que mais geram dados que precisam de análise algorítmica hoje é a parte da genômica, proteômica, eles geram praticamente só dados sequenciais, então a gente precisa investir muito nisso. Eu tenho aumentado cada vez mais assim, minha atenção para esse tipo de problema. E você tem trabalhado com as redes profundas também? Nesse contexto, hoje em dia tem pouco desenvolvimento assim, de redes profundas. São algoritmos mais específicos, menos a necessidade de fazer um mapeamento de atributos com um alvo, fazer uma predição de alguma coisa. Esses algoritmos não precisam tanto disso. Precisam fazer segmentação, mas é alguma coisa que tem pouca ligação, ou menor ligação com machine learning. Mas tem um pouco de algoritmos genéticos, algoritmos que pedem otimização, mas menos de deep learning. Eu tenho trabalhado, eu colaborei mais, agora eu estou reduzindo minhas colaborações com o pessoal da China, que estavam trabalhando bastante com deep learning. E um aluno acabou de defender o mestrado dele, e eu acho que eu vou seguir um pouco no deep learning, mas aplicado a dados sequenciais, que eu acho que tem bastante futuro também. Legal. Agora eu estou de volta, né?
Tá de Tô de volta. volta. Finalmente, Rodrigo desculpa aí. É. Eu acompanhei boa parte, eu achei que eu tava aparecendo, enfim, mas pelo jeito não. A gente Beleza, então, bom. A gente estava falando do que as pesquisas que o Marcelo tem feito até hoje, né? Hoje em dia. Sim, eu peguei bastante coisa, essa questão da mineração de dados sequenciais aí, né, Marcelo? Bem legal. A gente um dia tem que sentar e bater um papo com os problemas que eu tenho aqui com o sistema de detecção de intrusão e ver se a gente não consegue fazer alguma coisa com. Sabe que os primeiros problemas de dados sequenciais que eu trabalhei foram de detecção de intrusão? Lá naqueles conjuntos de dados, né? KDD. Um dos que me mais motivaram, assim, sabe? Eu tenho que trabalhar com essa questão de detecção de intrusão, de detectar o que tem de diferente nessa sequência de informações. Uhum. Ainda tá, enfim, o problema ainda tá bem na moda. Aliás, tá cada dia mais na moda. O pessoal agora a gente tem um conjunto de dados mais robustos, né? A gente tem um pouquinho mais de informação para trabalhar. Eu não sei quando é que você mexeu com isso, mas um tempo atrás a gente não tinha essa possibilidade, né? Eu comecei a mexer nisso em 2005. Pois é, era o KDD Cup, né? Era dados, exatamente. Então, hoje em dia tem, enfim, análise de malware também, que dá para brincar com essas coisas, né? Tem bastante coisa que dá para fazer. Legal. Muito bom. E é um assunto interessante, né? Então, para o pessoal que está, né, eventualmente tá ouvindo a gente aí, é uma área muito legal essa que o Marcelo está mexendo, né? Imagino que você tenha também posições abertas aí, né? Para mestrado e doutorado, né, Marcelo? Como é que tá? Sim. Você acabou de fechar um mestrado, acabou de terminar o mestrado, tem uma posição de mestrado aberta. Aí, ó, tem que ficar de olho aí, né? Trabalhar com coisas, né, diferentes, todo tipo de trabalho, né? Mais aplicado, mais teórico. Isso é importante também. Legal. Bom, fugindo um pouquinho de trabalho, como é que tá a questão aí? A gente já bateu uma bolinha junto, né? Como é que tá essa sua questão dos hobbies aí? Como é que você tá se treinando a cabeça? Sei que você gosta de esportes com raquete, né? Gosto. Tênis, squash, badminton. Tá praticando ainda? Não tá praticando? A última vez que eu joguei badminton, que é um dos esportes que eu mais gosto, foi na China. Os chineses jogam muito badminton. O futebol dos chineses é o badminton. Que loucura. Eles dizem que é o esporte mais jogado no mundo. Claro, porque eles jogam, né? Muita gente, né? Proporcionalmente, né? Não só eles, mas toda a Ásia joga. Acho que a Índia também joga muito, né? Joga muito. E eles devem ser muito bons, né? Caramba. É um esporte muito dinâmico, assim. É realmente muito bom, assim. E também esse negócio de ser com a raquete é legal, porque você acelera, né? Mas eu gosto também do nosso esporte raiz aqui. Gosto muito de peteca. É o esporte raiz de Uberlândia, cara. Eu nunca tinha visto isso, bicho. Peteca eu joguei no meu ensino médio. Quando eu fiz escola aqui mesmo, de Uberlândia, berlandense mesmo. Gosto muito. Eu jogo toda semana. Oi? Não, lá em São Carlos eu jogava peteca, né? Eu comecei jogando peteca lá em São Carlos. Mas jogava assim, com menos frequência. Tinha uma quadra de peteca lá da piscina. Na academia. Bom, eu quando entrei no clube aqui no Praia a primeira vez, naquele ginásiozão, eu vi um monte de quadro. Eu falei, mas quadro do que é isso aqui, né? De repente o pessoal começa a bater peteca. Eu falei, nossa. Sim, foi a primeira vez que eu vi. E realmente é interessante, é bem interessante. Eu que gosto de esporte de raquetes também, é um esporte bem interessante. Mas você não tá praticando mais, ou como é que tá? Parou um pouquinho? Peteca eu jogo sempre. Ah, é? Sempre que a chuva permite, que a quadra não é coberta aqui perto de casa. Gosto de jogar aqui perto de casa. Mas sempre tem um grupo. Hoje tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Tem o grupo de WhatsApp de peteca, lá a gente sempre combina para jogar. Sempre marca o jogatinho. Eu sei que teve alunos nossos aí que foram campeões. Talvez eu vou mencionar o nome, se o aluno ver, ele vai até ficar bravo comigo. Mas teve um aluno do BCC que eu dei aula que ele tinha, enfim, vários títulos aí. O menino era fera aí na peteca. Joguei com ele, não, perdi feio. Tem um pessoal que joga bem. Você era bom na peteca aí, Henrique? Os petequeiros, não, eu não era bom, não. Eu era só pra brincar mesmo.
Petequeiros. Legal. A gente não podia deixar de falar também dessa época que a gente está vivendo, da pandemia, né? Você tem 2 filhos pequenos, né, Marcelo? E de alguma forma deve ter impactado aí, né? Você dá aula com o pessoal aí, né? Principalmente na época que também não tinha aula para as crianças tinham que ter aula aí. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de dar aula para os seus alunos e ter aula com as crianças aí ao mesmo tempo. Como é que foi aí? Meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Uma menina mais velha tem 9 anos e tem um menino que agora vai fazer 3 anos, em março. Então, quando começou a pandemia, ele era bem novinho. Acho que ele tinha nem 1 ano ainda. Eu tinha marcado festinha de aniversário de 1 ano e a festinha de... Eu também tinha marcado o batizado dele quando ele ia fazer 1 ano e não deu nada certo. Não teve que cancelar. E, assim, para minha filha foi bastante difícil. Eu montei um escritório para eu e para ela. E daí eu trabalhava e ela assistia a aula. Eu estava sempre junto. Para fazer as aulas eu me afastava. Eu puxava o notebook assim, para dar aula. E a maior parte das vezes eu costumo dar mais aula à noite. Então a maior parte das vezes não coincidia mesmo. Então era mais tranquilo. Uhum. Mas o apoio teve que ser assim, triplicado com ela, assim, porque ela estava na época de consolidar a alfabetização. 7 para 8 anos, ela estava consolidando a escrita manuscrita. Então ela estava no computador, mas tinha que escrever, tinha que aprender a fazer a forma letra bonitinha, assim, cursiva, né? Letra de forma acho que é mais fácil, mas letra cursiva precisa de um exemplo. E assim, esse foi um desafio, porque eu não tenho exemplo eu não sou exemplo de nada. Cadê? Só um segundo. Participação especial. Não, e bem assim, como fala, alinhado com o tema, né, do tópico agora, né? Família. Pois é. É um exemplo, parece que a Madeleine ela estava esperando na porta, é um exemplo de como foi a pandemia, né? E olha que ela tá avisando que tá indo no beach tennis. Aí. Pra tristeza do Rodrigo. Pra tristeza do Rodrigo. Ela adotou esse esporte, ela gostou bastante. Eu tentei levar ela pra peteca, mas ela não gostou muito porque a mão dela não se adaptou. Mas eu tentei levar ela pro badminton, também não deu muito certo. Mas no beach tennis... Ela se viciou no beach tennis. Isso aí é em Uberlândia é uma praga agora, esse beach tennis. Toda esquina tem uma quadra de beach tennis. É bem isso. O pessoal tá aproveitando aí, viu? Não sei se essa onda vai continuar. Não, mas tirarem um pouco as farmácias e construírem mais quadras de beach tennis. Só a favor disso. Não, tem rua que pode quebrar a quadra de tênis, tá? Ah, tá. O Rodrigo joga escondido, ele não quer admitir. Eu? Não. Pode perguntar pra Madeleine aí, não, nada disso. Mas eu sei que tem gente aqui que tá jogando, a FAMAT, por exemplo, muitos colegas aí estão jogando, daqui a pouco o pessoal aparece. Mas você estava comentando, né, Marcelo, sobre essa questão da escrita, né, dessa fase bem crítica, né? E, enfim, mas ela conseguia assistir bem às aulas. A gente vê relato de pais que falam, putz, era difícil fazer ela concentrar, né? Como é que ela conseguia ou... Não era fácil, não. Muitas vezes ela não conseguia, mas assim, além de pai, eu virei professor dela também, né? Assim, passava aula, eu percebia que muitas coisas ela não conseguiu prestar atenção, porque eu estava o tempo todo do lado dela, né? No momento ali eu não conseguia fazer muita coisa, mas depois, assim, eu assim, tentava reforçar as coisas cruciais, né? Os conhecimentos cruciais. Matemática, principalmente. Assim. E ao longo do dia a dia, né? Como a gente estava o tempo todo junto, assim, não tinha, por muito tempo a gente nem saía de casa, assim, eu fazia o máximo possível, usava a criatividade para, assim, trazer um pouco de ciências, de história, de geografia para ela, assim.
Ela tinha um pouco isso nas aulas, mas faltava um pouquinho assim, de reforço. E assim, no começo foi bem complicado, porque era muita criança, e nem as crianças, nem os professores estavam preparados, né, para esse tipo de aula. E eu senti um pouco disso também para a graduação. Eu fui dar aula pela primeira vez das aulas remotas, né? Foi bastante tempo depois, né? Muitos meses depois que as crianças começaram a ter aula remota. Mas mesmo assim, eu tive dificuldade de entender a dinâmica de aulas remotas. E os alunos, eu sentia que também tinham dificuldade com essa dinâmica de aulas remotas. Foi muito difícil. Eu fiquei muito tempo muito frustrado de não entender como fazer a melhor forma de passar de conteúdo, de criar uma dinâmica legal de interação com os alunos, de tentar aumentar a participação e a absorção do conteúdo. Isso foi bem complicado. Assim. Eu vou dizer que assim, só no metade do ano passado que eu comecei a entender melhor essa dinâmica, comecei a entender melhor as turmas, andou melhor, sabe? Mesmo assim, eu acho que prejudicou um pouquinho assim essa transição abrupta, né, do completamente presencial para completamente remoto. Eu ainda tenho muita dificuldade. Eu também me frustro bastante. Eu acho que os alunos também estão cansados, assim como nós estamos cansados também. Está todo mundo meio que, né, cansado desse modelo. Mas enfim, né? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de bom disso para eventualmente quando voltar, né? Mas eu compartilho totalmente do que o Marcelo comentou. Muito, muito, muito difícil, muito frustrante. E, enfim, quem sabe esse negócio começa a diminuir, né? E a gente possa voltar o mais rápido possível, porque eu já estou cansado dessa história aí. Eu tô ansioso para ver o campus cheio de novo. Eu tô aqui, eu venho todo dia aqui para minha sala, né? Lá em casa eu não tenho um ambiente adequado para poder estar trabalhando, dar minhas aulas, né? Aí eu venho para cá, aqui eu tenho uma ring light, né? Um ambiente mais separado e eu venho para cá. Mas o campus está começando a ter mais gente, né? O pessoal da pós-graduação está por aqui, mas vamos aí torcer para próximo semestre a gente ter esse campus aí cheio de novo. Obviamente, né, seguindo todos o que for designado aí de protocolos, né? Com certeza. A gente aula presencial. Toma café de novo, né? Eu lembro, né, quando eu cheguei aqui na UFO, o Marcelo foi um dos primeiros a passar aqui na minha sala, né, 2016, 2017, e chamar para ir tomar café, né? Aí foi uma semente que ele plantou, né? Porque quando a sala dele ficou em reforma, ele veio para cá, né? Eu cheguei minha mesa para cá e deixei ele aqui do meu lado, né, Marcelo? Foi muito bom. Esse café é muito produtivo, porque a gente troca muita ideia e a gente conhece muito mais o trabalho um do outro. É bom. Eu sinto muita falta disso também. É uma das coisas que eu sinto falta. Em breve aquela conversa que parece que não é nada, né? Parece que nós vamos jogar a conversa fora, mas, enfim, puxa um papo aqui, um papo acolá e a coisa sempre surge ideias, sempre surge oportunidades de colaboração. Isso sinto muita falta. Estamos aqui na Faculdade. Quebra um pouquinho a rotina, né? Sim. Quebra um pouquinho a rotina. Hoje em dia é o tempo todo na frente do computador e de vez em quando você sai, vai para outro lugar e volta, continua na frente do computador. Eu acho que isso chega um momento que você não está mais produtivo. Tá. Produtivo mesmo de produzir coisas diferentes. Você fica em tarefas repetitivas, é bem difícil. Acho que a gente tinha uma pergunta, né, Henrique? Sim, a gente costuma pôr no Instagram, né? No Instagram do Café com Beat. Aproveitar, e a gente não falou no começo, né? Mas se você não segue a gente, né? Segue a gente aqui no canal, curte o vídeo. E a gente tem também um perfil no Instagram, né? Onde a gente coloca alguns stories, umas postagens. A gente colocou um story aí para chamar para a nossa conversa com o Marcelo hoje. E teve um seguidor nosso que perguntou, agora eu esqueci o nome dele, acho que é Vinícius. Qual livro de estrutura de dados você indica? Né? Então a gente estava falando um pouco aí que você tem trabalhado com estrutura de dados para grafo, né, tal, mas eu acho que ele
falo no contexto geral, né, de ED, né? Que livro de estudo de dados você indica? Para começar estudo de estrutura de dados, um bom livro é um livro Estrutura de Dados Descomplicada. Eu acho que esse é o título, do professor André Bax. Esse é um bom livro. Para começar, assim, porque ele... Programação Descomplicada, eu acho. Não, ele fez, dentro da linha Programação Descomplicada, ele escreveu um livro, Estrutura de Dados Descomplicada. Esse Bax. E tem um outro livro para assuntos mais avançados, que chama Estruturas de Dados Abertas. E esse livro eu traduzi do inglês de um professor lá de Ottawa. É um livro que tem estruturas de dados avançadas, tanto em C++, Java e Python. Legal, legal. O nome dele você não lembra, não? O nome do professor? O professor é Munro. Munro, legal. É um livro e-book mesmo, só que ele é aberto, né? Ele é permitido ser traduzido, né? Tem disponível, você pode modificar, pode fazer sua própria versão, pode imprimir para você. Tem versão também que você pode comprar via Amazon. Se você gosta de ter o livro impresso para consulta, fazer anotações, também tem. Bom, ótimas dicas aí. Sim. Fazer um outro merchanzinho, tem o canal do Bax do YouTube também, né? Que é um ótimo canal aí para ensino, né? Que é sucesso total também. Muito bom. Tem muitos vídeos, né? Vídeos curtos, sempre direto ao ponto, né? Em C. Uhum. Muito bom mesmo. E pode ser um suporte, né? Eu nas minhas próprias disciplinas quando era presencial ainda, né? Minhas disciplinas de introdução à programação, eu indicava, né, o canal do professor André Bax para poder os alunos tirarem dúvidas, né? Pegar uma segunda visão, né, da explicação, bem legal. Ajuda a gente bastante. Demais. Bom, acho que é isso, né, senhores? Chegamos próximo do nosso horário, né? Sim, aproveitar que eu estou lembrando aqui, né? Deixar um abraço para todas as nossas colegas cientistas, né? Hoje é dia 11 de fevereiro, né? Dia das mulheres e meninas na ciência, né? Então, vale aí a nossa lembrança aí dessa pessoal, né? Das mulheres que fazem ciência também, né? Isso. Todas as nossas cientistas da UF e especialmente da Facom. Sim, aqui. Abraço aí todos os nossos colegas. Isso aí. Bom, Marcelo, muito obrigado pela presença. Foi ótimo. Espero que a gente possa se reencontrar presencialmente novamente aí, tá? E é isso. Deixo a palavra passo falar para vocês aí, Marcelo, o Henrique e o Paulo aí. Foi muito bom mesmo. Eu gostei bastante de participar aqui. Foi quase tão bom quanto um café presencial. Isso aí, é o café com beat agora, né? Henrique, Paulo, podemos adiantar alguns spoilers para o pessoal aí? Como é que é? Podemos. Você quer falar? Pode ser, eu falo. Bom, março aí nós teremos, né, também comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós teremos confirmado aí o próximo episódio dessa nossa linha do Café com Beat, conheça os pesquisadores da Facom, vai ser com 3 professoras, queridas professoras nossas aqui da Facom, a professora Gina, a Elaine, a Maria Camila. Elas têm um projeto muito legal chamado Include Girls sobre enfim, ensino de programação e ciência aí para meninas, né? Então, esse vai ser o nosso próximo episódio da linha, né? Conheça o professor, né? Conheça os professores, os profissionais da Facom, né? Em fevereiro ainda, né, nós teremos, acho que semana que vem, né, Henrique, se eu não estiver enganado. Dia 18, sim, vamos ter uma dia live 18, aqui no aí canal. É uma live internacional, né, acho que a gente tem que batizar essa live ainda, né, uma live com ex-alunos nossos da Facom que estão em grandes empresas aí. Acho que a gente tem Google, Facebook e Amazon. E Amazon, yeah. Então não percam, tá? Vai ser uma live, então tem que divulgar para todo mundo. Vamos ver como é que aconteceu, o que eles fizeram, como é que eles chegaram lá, quais são as impressões dele, como a Facom, né? Como a formação deles aqui contribuiu para eles poderem ter né, esse sucesso na carreira. Acho que vai ser uma live bem legal para todo mundo aí. Está parecendo um repórter, Rodrigo. O que eles comem, onde vivem.
Vamos tentar dissecar os meninos aí, né? Eu acho que vai ser muito bom, muito bom. Enfim, até para incentivar esses nossos alunos que estão chegando, que ainda não tem essa convivência, né? Os alunos novamente estão, né, em ensino remoto. Então, quem sabe é uma forma de também incentivar essa turma aí, vendo que, olha, é possível, né, chegar onde os meninos ali chegaram, né? Acho que vai ser bem legal. Semana que vem, tem horário já, Henrique? Eu não lembro, cara. Sim, 17 horas. A gente teve que marcar esse horário, não à noite, né? Porque a gente tem participantes de Vancouver, participantes de Dublin e participantes de London. Então, a gente ficou aí no meio do fuso horário, né? Vai ter que ser na hora do almoço para o Canadá e à noite para o Reino Unido. Vai ser bem legal, gente. Perfeito. Vai ser muito legal. A gente, né? Nós vamos fazer a devida propaganda aí nos nossos canais aí no Instagram e em outros canais aí de comunicação. É isso, gente. Paulo, Henrique, mais alguma outra coisa? Não, agradecer novamente o Marcelo. Clássico, né? Agradecer o Marcelo novamente e pedir um joinha aí, né, no vídeo também, né? Isso aí, divulgar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo nosso encontro aí, gente. Até mais. Falou, gente. Abraço. Tchau, Hoje tchau. eu tô com uma caneca da UFA aqui, ó. Também quero onde eu consigo.